Imagine acordar num dia comum. Você pega o jornal, liga a televisão, toma seu café e a manchete que aparece na sua frente muda tudo. Superman está morto. Não. Isso não pode ser verdade. Superman não morre. Superman nunca morre. Ele é o símbolo de tudo que é invencível, tudo que é puro, tudo que protege a humanidade das sombras. Ele é a luz que nunca se apaga. Mas em novembro de 1992, a DC Comics fez o impensável. Matou o homem mais poderoso do universo. E o mundo, tanto dentro das páginas quanto fora delas, jamais foi o mesmo. Hoje vamos fundo nessa história. Vamos analisar a criatura que conseguiu o que nenhum vilão havia conseguido antes. Vamos reviver cada segundo da batalha mais brutal da história dos quadrinhos. Vamos entender o que acontece com a humanidade quando sua maior esperança desaparece. E vamos acompanhar o retorno mais esperado de todos os tempos. Fica comigo. Essa história merece cada segundo da sua atenção. Para entender o peso da morte do Superman, você precisa entender o que ele representava nos anos 90. O mundo real estava em turbulência. A Guerra Fria havia terminado, mas o medo não desapareceu junto com ela. A economia americana balançava. A violência urbana estava em alta. As pessoas buscavam algo em que acreditar, algo sólido, algo que não decepcionasse. E nos quadrinhos, Superman era exatamente isso. Clark Kent, o jornalista do Daily Planet em Metrópolis, era mais do que um herói. Era uma promessa. Uma promessa de que o bem sempre prevalece. De que existe alguém capaz de carregar o peso do mundo nos ombros sem se dobrar. De que a esperança não é ingenuidade, é força. Desde 1938, quando Jerry Siegel e Joe Shuster criaram esse imigrante de outro planeta que se tornava o maior defensor da Terra, Superman havia enfrentado guerras, invasões alienígenas, magos, ditadores e deuses. E sempre vencia. Sempre. A DC Comics sabia disso. E sabia que para criar um evento verdadeiramente histórico, precisava de algo que nenhum leitor esperava. Algo que chegasse sem aviso. Algo que destruísse a sensação de segurança que Superman representava. A solução tinha um nome: Doomsday. Antes de falarmos da batalha, precisamos falar do monstro. Doomsday não é um vilão comum. Ele não tem planos de dominação mundial. Não tem discursos sobre poder. Não tem motivação política ou pessoal. Doomsday é uma força da natureza, pura, bruta, irrefreável. A origem dele é tão perturbadora quanto a criatura em si. Bilhões de anos atrás, num planeta chamado Krypton, muito antes da civilização que daria origem ao próprio Superman, um cientista chamado Bertrand conduziu um experimento monstruoso. Ele queria criar o ser perfeito, o ser mais forte que jamais existiria. E o método que ele escolheu foi o mais cruel concebível. Bertrand jogou um bebê no ambiente hostil e selvagem de Krypton primitivo. O bebê morreu. Bertrand coletou os restos genéticos e criou um clone. Jogou o clone de volta. Ele morreu novamente. E assim por diante, durante décadas. Séculos, talvez. Cada vez que a criatura morria, ela retornava ligeiramente mais forte. Ligeiramente mais resistente à coisa que havia a matado antes. A evolução forçada através da morte repetida. Um ciclo infernal que durou até o ser que emergiu desse processo não ser mais reconhecido como algo que havia sido inocente. O ser desenvolveu um ódio instintivo por tudo que existia, por tudo que respirava, por tudo que vivia. Porque vida para ele era sinônimo de dor. Esse ser ficou conhecido como Doomsday, o dia do juízo final. Depois de destruir Krypton, ele viajou pelo cosmos deixando um rastro de extinção. Planetas inteiros, civilizações inteiras, tudo apagado. Até que foi capturado e selado num caixão metálico lançado ao espaço, condenado a permanecer preso para sempre. O problema é que para sempre nunca é realmente para sempre. A história que chamamos de A Morte do Superman começa com uma mão. Uma única mão cobertas de ossos que perfuram a própria pele como armadura natural, socando repetidamente a parede metálica de um caixão enterrado profundamente no solo do estado de Ohio. Sem raiva, sem urgência, apenas instinto. Bam, bam, bam. Os primeiros a cruzar o caminho de Doomsday foram pessoas comuns. Um casal em uma estrada deserta. Animais da floresta. Uma família em casa. Nenhum deles entendeu o que havia acabado de acontecer. Nenhum deles teve tempo de entender.
Doomsday não falava, não ameaçava, não exigia nada. Ele simplesmente destruía tudo que estava à sua frente e seguia em frente. Os primeiros heróis a encontrá-lo foram a Liga da Justiça. E aqui começa uma das sequências mais perturbadoras dos quadrinhos dos anos 90. A Liga da Justiça daquela época não era a formação clássica. Era um grupo competente, mas sem o nível de poder bruto de figuras como Superman ou Lanterna Verde Hal Jordan. Havia Booster Gold, Blue Beetle, Maxima, Guy Gardner, Bloodwind, Fire e outros. Eles encontraram Doomsday e pensaram que conseguiriam pará-lo. Não conseguiram. Guy Gardner, que empunhava um dos anéis mais poderosos do universo, disparou tudo que tinha contra Doomsday. A resposta foi um soco tão brutal que Gardner foi deixado inconsciente no chão, seu anel inutilizado. Booster Gold teve seus equipamentos destruídos. Fire usou suas chamas ao máximo. Maxima, uma guerreira de outro mundo com força sobre-humana, foi derrubada. A Liga da Justiça inteira foi varrida do campo como se fossem obstáculos menores numa estrada. E Doomsday seguiu caminhando, na direção de Metrópolis. Quando Superman chegou ao local, ele viu o rastro de destruição, viu seus aliados caídos, viu cidades parcialmente demolidas. E ele viu Doomsday pela primeira vez. Naquele momento, Clark Kent sentiu algo que raramente sentia. Peso. Não era medo exatamente. Era o reconhecimento instintivo de que aquela criatura era diferente de tudo que ele havia enfrentado antes. Havia algo nos olhos de Doomsday, ou melhor, na ausência de qualquer coisa neles, que comunicava uma verdade simples e aterrorizante. Esse ser não para, nunca. Mas Superman não recuou. Porque Superman nunca recua. A batalha que se seguiu atravessou quilômetros, literalmente. Eles lutaram através de estradas, campos abertos, áreas residenciais, sempre se aproximando de Metrópolis. E a cada quilômetro, ficava mais claro que essa luta era diferente de todas as outras. Superman estava acostumado a vencer pela combinação de força, velocidade e inteligência. Contra Doomsday, a inteligência não adiantava. A velocidade tinha limite. E a força de Doomsday parecia não ter fim. Cada soco que Superman recebia era mais forte que o anterior. Cada vez que ele pensava ter encontrado um padrão para explorar, Doomsday adaptava, evoluía, respondia com mais violência. E Superman sangrava. Isso era chocante para os leitores de 1992. Ver Superman sangrar era ver o impossível. Era ver a armadura da invencibilidade rachar em tempo real. As páginas dos quadrinhos eram construídas de forma magistral. Os roteiristas e artistas foram reduzindo os painéis progressivamente. De 6 painéis por página para 4. De 4 para 2. Até que as páginas finais da batalha eram dominadas por imagens enormes, brutais, que ocupavam tudo. Era como se o próprio ritmo das páginas fosse sufocando o leitor junto com Superman. E então a batalha chegou a Metrópolis. As ruas estavam parcialmente evacuadas, mas não completamente. Havia civis assistindo de longe, alguns tentando fugir, outros paralisados pelo horror e pela necessidade de testemunhar. Lois Lane estava lá. Lois sempre estava onde a história maior acontecia. E desta vez ela não estava cobrindo a notícia. Desta vez ela estava assistindo o homem que amava lutar pela própria vida. Superman e Doomsday se destruíam mutuamente em tempo real. Não havia estratégia mais. Não havia plano. Havia apenas 2 seres no limite absoluto de tudo que eram, se recusando a cair primeiro. Superman foi socado através de estruturas. Doomsday foi lançado contra o chão com força suficiente para criar crateras. Ambos se levantavam. Ambos seguiam. Os civis que assistiam entenderam antes dos heróis. Eles viam Superman, que nunca havia mostrado vulnerabilidade real, sendo levado ao limite absoluto. E começaram a entender que esse limite tinha um fim. E então, num momento que parou o coração de uma geração inteira de leitores, Superman e Doomsday se acertaram simultaneamente. Um golpe final. Com tudo. Com absolutamente tudo que cada um tinha sobrado. Doomsday caiu. E não se levantou. E Superman também caiu. Lois correu. Chegou até ele no meio da rua destruída. Segurou seu corpo entre os braços. E Superman, com o uniforme rasgado, com o rosto marcado por uma batalha que nenhum ser humano poderia sobreviver, olhou para ela. E sorriu. E fechou os olhos. O silêncio que se seguiu naquelas páginas era ensurdecedor.
Aqui precisamos sair das páginas por um momento, porque o que aconteceu no mundo real quando essa história foi publicada foi algo que a indústria dos quadrinhos jamais havia visto antes. Era novembro de 1992. A edição do Superman número 75, que continha a batalha final e a morte do Homem de Aço, foi publicada em uma edição especial com saco plástico preto, fita negra de luto, um pôster e um broche comemorativo. As lojas ficaram sem estoque em horas. Horas. Pessoas que nunca haviam comprado um quadrinho na vida foram às lojas comprar essa edição. Filas se formaram. Revendedores chegaram a cobrar 10 vezes o preço original. A mídia mainstream, redes de televisão, jornais nacionais, revistas semanais, cobriu a morte do Superman como se fosse um evento real. Porque para milhões de pessoas era. O New York Times publicou a notícia. O Washington Post. Programas de televisão debateram o tema. Pessoas choraram. Pessoas que haviam crescido lendo Superman, que haviam visto os filmes com Christopher Reeve, que haviam assistido às séries, sentiram uma perda genuína. Por quê? Porque a morte de um personagem fictício causou tanto impacto. Porque Superman não era apenas um personagem. Ele era uma ideia. Era a personificação da crença de que existe bondade no mundo, de que o bem pode vencer, de que alguém, em algum lugar, está olhando por nós. Quando Superman morreu, essa ideia morreu com ele, pelo menos por um momento. Dentro das histórias, o impacto foi igualmente devastador. Metrópolis entrou em luto. O mundo inteiro entrou em luto. Um memorial foi erguido no local onde Superman havia caído. Flores, cartas, homenagens de pessoas de todos os países. Heróis que mal o conheciam prestaram tributo. Vilões, alguns deles, ficaram em silêncio. Até Lex Luthor, o arqui-inimigo eterno do Superman, processou a morte de forma complexa, porque Luthor havia dedicado décadas tentando destruir Superman, e agora que ele estava morto, por um ser que Luthor jamais havia controlado ou planejado, havia um vazio estranho, como se a luta que definia sua existência houvesse sido tirada dele da pior forma possível. O Batman foi ao memorial. Ficou em silêncio por um longo tempo. Lois Lane tentou escrever o artigo mais importante de sua carreira. E pela primeira vez na vida, as palavras não vieram. A Mulher Maravilha, Wonder Woman, que havia lutado ao lado de Superman inúmeras vezes, prestou homenagem com a dignidade de uma guerreira que sabe o que é perder alguém em batalha. Mas o mundo não podia ficar parado, porque o mundo sem Superman ainda precisava de heróis. E foi aí que a DC Comics fez algo inesperado. Criou 4 deles. Quando a poeira baixou e o luto começou a dar lugar à necessidade, 4 figuras surgiram reivindicando o manto, cada uma com sua própria interpretação do que Superman deveria ser. O primeiro foi o Cyborg Superman. Chamado Hank Henshaw, ele se apresentava como o verdadeiro Superman ressuscitado com um corpo parcialmente cibernético. Era convincente. Tinha as memórias, tinha parte da aparência, tinha o carisma. O mundo queria acreditar nele. E essa foi exatamente sua arma mais perigosa. Porque Hank Henshaw era, na verdade, um vilão. Um ser consumido pelo ódio ao Superman original, disfarçado de esperança. O segundo foi o Eradicador, uma inteligência artificial kryptoniana que havia assumido forma física e acreditava genuinamente estar honrando o legado de Superman. Mas o Eradicador tinha uma visão distorcida do que Superman representava. Ele era frio, implacável, e sua justiça não tinha espaço para misericórdia. Superman nunca matava. O Eradicador não compartilhava essa limitação. O terceiro foi John Henry Irons, que ficou conhecido como Steel, o Homem de Aço. Ele era humano, um engenheiro brilhante que havia sido salvo pelo Superman original algum tempo antes. Sem poderes, sem origem alienígena, sem tecnologia kryptoniana. Apenas um homem que construiu uma armadura, pegou um martelo e decidiu que alguém precisava defender os inocentes. Steel era o mais humano dos 4 substitutos. E, paradoxalmente, o que mais capturava o espírito real de Superman. O quarto foi Superboy. Um clone criado a partir do DNA de Superman por uma corporação chamada Projeto Cadmus. Jovem, impulsivo, arrogante, obcecado com fama e com a ideia de ser o novo Superman. Ele não era o Superman que o mundo precisava, mas com o tempo ele aprenderia o que o manto realmente significava. 4 interpretações do mesmo símbolo. 4 respostas diferentes à mesma pergunta. O que é Superman?
É força? É tecnologia? É humanidade? É juventude? A resposta, claro, era nenhuma dessas coisas isoladamente. Enquanto o mundo debatia quem era o verdadeiro sucessor, uma ameaça silenciosa se formava nos bastidores. O cyborg Superman havia firmado uma aliança com Mongul, um conquistador intergaláctico de poder imenso. Juntos, eles planejavam transformar a Terra em um novo War World, um planeta de guerra e escravidão. O primeiro passo foi a destruição de Code City, uma cidade inteira, apagada do mapa como demonstração de poder e como armadilha para atrair os heróis que tentassem interferir. A traição do ciborgue Superman foi um golpe devastador, porque o mundo havia abraçado ele como esperança, como prova de que Superman havia de alguma forma retornado. E descobrir que essa esperança era uma mentira, que o símbolo havia sido corrompido, foi uma ferida diferente da própria morte. Foi a morte da esperança pela segunda vez. Os três substitutos legítimos, o Eradicador, Steel e Superboy, junto com a Liga da Justiça e outros heróis, precisaram enfrentar Mongul e o ciborgue Superman, numa batalha que ameaçava o planeta inteiro. E foi durante essa batalha que algo aconteceu na Fortaleza da Solidão. O corpo de Superman havia sido levado para a Fortaleza da Solidão pelos Eradicadores antes de ser enterrado. E ali, exposto à radiação solar concentrada pelo Eradicador durante a batalha, algo começou. Células que haviam parado de funcionar começaram a se reativar. A biologia kryptoniana, exposta ao sol amarelo em concentrações massivas, respondia de uma forma que nenhuma ciência humana poderia prever. Superman não estava morto. Estava em estado de hibernação celular. Um mecanismo de defesa extremo que seu corpo havia ativado quando levado ao limite absoluto. E quando ele acordou, ele estava enfraquecido, sem a maioria de seus poderes, sem o uniforme original, com um traje negro que havia encontrado na fortaleza, e com um dispositivo que concentrava energia solar para compensar sua fraqueza temporária. Mas ele estava de volta. E Metrópolis estava em chamas. Clark Kent não tinha tempo para recuperação gradual. Não havia tempo para processar o que havia acontecido, para reunir forças, para planejar. Havia apenas a missão, a mesma missão de sempre: proteger as pessoas. Ele entrou no campo de batalha com uma fração de seus poderes normais, lutando contra Mongul e o ciborgue Superman ao mesmo tempo. Steel e Superboy ainda estavam em campo. O Eradicador, num ato de redenção, sacrificou a si mesmo para devolver energia solar a Superman. E quando Superman finalmente se confrontou com o ciborgue, com tudo que havia recuperado naquele momento, havia algo diferente nele. Ele havia estado do outro lado. Havia visto o que existe além do limite. E havia voltado. Mongul foi derrotado. O ciborgue Superman foi destruído. Metrópolis foi salva. E quando as pessoas nas ruas viram o uniforme diferente, viram o cabelo longo que havia crescido durante o período de inconsciência, viram o rosto marcado, mas inconfundível, elas souberam. Ele voltou. E assim chegamos ao fim dessa jornada. Da criatura brutal que emergiu de um caixão enterrado no Ohio até o último soco que parou o coração de uma geração. Do silêncio nas ruas de Metrópolis até o mundo que tentou seguir em frente com substitutos imperfeitos, e do retorno que ninguém sabia que precisava tanto até o momento em que aconteceu. A morte do Superman não é apenas uma história de quadrinhos. É uma história sobre o que fazemos quando perdemos aquilo em que acreditávamos, sobre como continuamos, sobre o que construímos nas cinzas do impossível. Se você chegou até aqui, obrigado, de verdade. Esse canal existe para mergulhar fundo nas histórias que moldaram gerações, e essa é uma das maiores de todas. Deixa seu like se essa análise valeu o seu tempo. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo: qual foi o momento dessa história que mais te marcou? Até o próximo episódio. Com muito amor e muito aço.